Quinta-feira, dia 19 de abril, 21 horas, noite de Muskil Gushá. Muskil Gushá, dissipador de todas as dificuldades. E a minha amiga querida Helena, a primeira a entrar aqui, pelo menos que está aparecendo, deve ter mais alguém que eu não sei quem é. Lívia, meu binômio, a Cláudia, eu também estou morrendo de saudade. Hoje é um dia especial para mim, porque hoje é aniversário da minha mãe, dia 19 de abril. Todo ano eu lembro da minha mãe, que eu nunca conheci, mas eu lembro dela, né? E hoje ela faria 89 anos, né? E ela morreu muito jovem. Quando eu era pequena, eu achava que alguém morrer com 32 anos era muito, muito velha, né? Mas hoje em dia eu sei que não. Então, hoje eu vou contar uma história em homenagem à minha mãe. Oi, Suzana. Oi, Lívia. A Marina tá mandando beijo. Marinex mandando beijo. A Cláudia entrou. Eu vou contar uma história que está num livro da Regina Machado, que é um livro precioso, que chama O Violino Cigano e Outros Contos de Mulheres Sábias. A Regina Machado é uma contadora de histórias como poucas. Ela é maravilhosa, ela conta histórias sufis e histórias de diversas tradições. E essa história é uma história muito, muito especial, uma história que eu amo. Eu já fiz um trabalho de grupo com essa história, que é aquele processo criativo na arte de contar histórias, onde a gente vai entrando pouco a pouco na história até quando você está lá dentro dela, né? Que bom, Helena, que você está feliz. Eu também estou feliz com vocês, meninas, que estão aqui. Então, eu vou meio que contar, porque eu já falei uma vez, quando o texto é muito bom, dá vontade de seguir um pouco mais o texto, né? Então, vamos lá. No alto de uma colina, à beira de um rio muito caudaloso, existia um castelo muito fortificado. Nesse castelo vivia um guerreiro que não tinha medo de nada. Era um guerreiro muito poderoso. A mulher do guerreiro era uma mulher muito bela e ela tinha um dom muito especial. Por causa dela, da mulher, o marido ia nas batalhas, nas guerras e retornava vitorioso pelas expedições nas redondezas em paragens mais distantes. Acontecia sempre da mesma maneira. O guerreiro selava o seu cavalo, partia antes do amanhecer, quando a neblina e a escuridão ainda tomavam conta do lugar. Assim que ele desaparecia pelos portões da fortaleza, a mulher subia à torre mais alta do castelo, abria a janela de onde ela podia ver toda a região, estendia as mãos delicadas para fora da janela, e das mãos da mulher poderosos raios de luz brotavam dos seus dedos finos, clareando a estrada para que o guerreiro, o marido, pudesse viajar com segurança. Assim passava o dia. Ele percorria as aldeias, lutando, roubando, saqueando, todos aqueles que ele encontrava, ele lutava e ele ganhava. Depois ele voltava para casa em disparada, quando já se fazia noite escura. E quando a mulher aguardava, quando ele surgia lá embaixo, ele estava sempre perseguido por valentes inimigos. No entanto, eles nunca alcançavam, porque a mulher já o aguardava sentada à mesma janela da torre altíssima. Assim que ela o via no caminho, ela enviava através das mãos os raios de luz, uma ponte de luz por sobre o rio, para que o marido passasse no lugar certo. Assim que ele atingia a outra margem, ela retirava as mãos rapidamente. A mais negra escuridão cobria tudo, se apoderava daquele lugar, de tal modo que os inimigos ficavam completamente desorientados e acabavam desistindo da perseguição.
Assim, protegido e guiado, o guerreiro do castelo, do alto da colina, nunca havia sofrido nenhuma derrota. O tempo foi passando e ele cada vez mais se sentia o homem mais poderoso daquelas terras, a glória daquelas terras. Orgulhava-se dos seus feitos e dizia que ele era invencível. Um dia ele resolveu fazer um grande banquete, convidou muitas pessoas, enquanto festejavam, ele começou a se vangloriar, dizendo: eu sempre atravesso o rio, trazendo comigo muitos animais, e meus perseguidores nunca conseguem me alcançar. Ainda não nasceu o homem que vai me vencer. Não nasceu o homem que vai me vencer. A mulher escutava tudo ali, meio contrariada. Depois ela chegou perto dele, assim, e disse baixinho para que ninguém ouvisse: mas você não acredita mesmo que você faz isso sem a ajuda de ninguém? O guerreiro olhou indignado, reprovando aquela fala. Que eu saiba, quando eu vou caçar, eu não levo ninguém comigo. Enquanto você passa o dia aqui em segurança, dentro de casa, dentro do castelo, sou eu que me arrisco, que enfrento emboscadas, que preciso lutar com quem aparece no caminho, seja homem ou seja animal. Acho melhor você pensar um pouco antes de abrir a boca para não se arrepender depois. A mulher permaneceu em silêncio por um tempo. Depois levantou-se e, antes de retirar-se do grande salão, disse com tristeza: você está completamente dominado pelo orgulho e pela vaidade. Sinto muita vergonha em ver você nesse estado. O marido ficou furioso. Respondeu-lhe que não precisava dela para nada e que ele iria provar o que ele estava dizendo. Assim que os convidados foram embora, ele montou no seu cavalo e deixou o castelo sem ao menos se despedir da mulher. Pela primeira vez, a janela da torre não se abriu enquanto ele percorria as planícies. E pela primeira vez, sua expedição encontrou obstáculos maiores do que o seu poder de vencê-las. Depois de vários dias infrutíferos, vagando pelas aldeias, tendo pilhado uma carga insignificante aqui, pego um animal ali, o guerreiro achou melhor voltar para casa. Ainda tentou roubar alguma coisa pelo caminho, mas ele se sentia tão desafortunado, tão confuso pelas sucessivas derrotas, que não lutou com a costumeira audácia e acabou tendo que fugir com as mãos vazias e sendo perseguido por vários inimigos. Enquanto isso, a mulher ficou sentada diante da janela fechada todo esse tempo, no escuro, atenta. Ela só se levantava para comer alguma coisa leve, uma vez por dia, ou então para cochilar um pouco ali mesmo, mas não ouvia nada. Numa noite tenebrosa, no silêncio do aposento, de repente ela escutou ao longe a voz do marido chamando por ela. A aflição que ela sentia estava grudada na ponta dos dedos úmidos, unidos ali, sob os joelhos, mas imóveis. Ela sabia que não deveria atender o pedido de socorro do marido, apesar do coração estar aos pulos dentro do peito, e que esse coração pedisse a ela o contrário. Afinal, ele havia dito que demonstraria ser um guerreiro notável, e por isso era necessário que ela ficasse quieta e que ele fizesse tudo sozinho. Angustiada, ela esperou até não mais ouvir a voz do marido. Além do rumor constante das águas do rio, era silêncio total. Ela continuou esperando, atenta aos sons, tentando ouvir os cascos do cavalo ressoando no pátio do castelo, os passos tão conhecidos do marido com as botas subindo as escadas,
mas em vão ela ficou espreitando a noite inteira, até que não pôde mais se conter de desespero e abriu a janela. Estendendo as mãos, ela lançou raios, varreu toda a região em volta do castelo. Os raios, poderosos como sempre, fizeram com que ela visse que não tinha nada. Vasculhou a planície, vasculhou as margens do rio, vasculhou a encosta da colina, as muralhas do castelo, não encontrou nenhum vestígio do marido. Recomeçou outra vez, com movimentos mais lentos e precisos, até que o foco luminoso deteve-se sobre um vulto caído em um rochedo à beira do rio. Ela não teve dúvidas. Desceu correndo as escadas, foi correndo muito esbaforida e chegou naquele lugar com os cabelos desalinhados, a respiração entrecortada, de correr feito uma louca. E reconheceu a capa preta do marido. Rasgada e molhada, ela cobriu o corpo do guerreiro sobre a pedra. Ali a mulher ficou imóvel, com as mãos sobre a cabeça do homem morto, embalada apenas pelo murmúrio do rio, estranhamente calmo ao nascer do dia. Depois, ela enterrou o marido naquele mesmo lugar e chorou muito, muito, muito tempo sobre o túmulo, completamente entregue à sua dor. Uma semana inteira durou essa vigília solitária. Até que um dia ela viu ao longe um cavaleiro que se aproximava. O jovem sorridente desceu do cavalo, acercou-se dela, e ele era belo, forte. O que faz uma mulher tão desolada nesse lugar deserto? Ele perguntou. A mulher das mãos de luz respondeu-lhe que ninguém poderia fazer nada por ela e que ele deveria ir embora. O homem montou outra vez no cavalo e lhe disse que voltaria em breve, e que durante o tempo em que estaria ausente, ela poderia pensar melhor, quem sabe poderia confiar nele e contar-lhe a sua história. Enquanto ele cavalgava rio adentro, na direção da outra margem, a mulher se assustou muito e pensou que com certeza ele iria se afogar. Mas, logo conduzindo o cavalo com grande habilidade por dentro das águas turbulentas, ele chegou a salvo do outro lado do rio. E ela pensou, esse homem é de fato muito audacioso. Eu preciso pôr à prova o seu valor. Pensou a mulher à beira do túmulo do marido. Pela primeira vez, depois de tanto sofrimento, ela se reanimou e invocou os poderes das senhoras das águas. Levantando-se com as mãos espalmadas na direção do céu, ela disse: eu lhe peço, rainha ponderosa, que esconda o sol atrás das nuvens e que uma grande tormenta torne o rio furioso, que as suas águas invadam a terra em ondas gigantescas, que raios e trovões sacudam as árvores, que o dia se torne noite tenebrosa como se fosse o fim do mundo. Seu pedido foi prontamente atendido. Talvez a temível deusa dos mares e dos rios tenha compreendido e concordado com as razões da mulher, que chamava por ela do fundo do coração. Deitada na relva, sacudida pela tempestade avassaladora, a mulher das mãos de luz percebeu que um cavalo galopava em sua direção. Quando se levantou, pôde ver que o cavaleiro era o jovem que tinha acabado de conhecer. E ela disse: como pôde voltar e se arriscar a ser tragado pelas águas revoltas do rio? E ele disse: é porque eu não poderia deixá-la sozinha nessa tempestade desvairada. Ela não soube o que dizer. E finalmente sorriu, com uma satisfação que apenas brotava timidamente do seu coração, do seu peito tão machucado. O cavaleiro agasalhou-a com seu manto, e no instante que os dois se sentaram juntos e aconchegados sobre uma pedra lisa, os poderes da Senhora das Águas fizeram-se novamente presentes
serenando o tempo mais rapidamente do que as palavras seriam capazes de contar. A tempestade cessou, o rio seguiu seu ritmo mansamente, as águas brilhando à luz do sol, que surgiu de repente no alto do céu azul. A terra verde respirava, exalando um novo aroma de vida. O homem que está enterrado nesse túmulo era meu marido, disse a mulher, e nós nos amávamos muito. Você se engana, retrucou o jovem cavaleiro. Ele não amava, ele apenas amava a si mesmo. Toda a terra à nossa volta está verde e coberta de flores. Só esse túmulo permanece seco, com a terra dura e inerte sem florescer. Que este túmulo permaneça assim, estéril, para que as pessoas que só amam a si mesmas, ao passarem por aqui, sintam-se envergonhadas. A mulher, de mãos luminosas, olhou para o céu e agradeceu a deusa em silêncio. O jovem cavalheiro olhou com ternura e estendeu-lhe a mão. Ao segurá-la, a mulher sorriu e levantou-se. Ela teve a resposta que buscava quando sua mão deixou-se envolver pelo calor daquela mão valorosa, que num gesto firme devolveu-lhe no único instante o desejo de continuar viva. É muito linda essa história, ela é muito simbólica, lembrando que para o papai Jung, todos os personagens da história somos nós mesmos. Né? Lembrando disso porque é uma chave para entendermos essa história. Todos os personagens da história somos nós. Eu vou ler só um negócio aqui que ela fala na introdução da história. Esse conto de rara dramaticidade revela como certas narrativas tradicionais conseguem movimentar a escuta ou a leitura da história em direções constantemente opostas. Luz e escuridão, amor e egoísmo, ação e espera, morte e renascimento, dedicação e ingratidão, desesperança e salvação. É uma história tão bela quanto cruel, em que personagens agem de forma cortante, sem rodeios. Não há meio termo, não há concessões de espécie alguma. A arte de narrar tem, às vezes, uma incrível capacidade de nos fazer mergulhar de uma vez só na escuridão e na clareza da condição humana. Queridas, chegou a Ruth, a Adri, a Edel, a Liege chegou depois, a Alici. Todas que vieram eu agradeço aquelas pessoas que estão compartilhando, porque essas histórias elas têm uma profundidade que nem a gente consegue captar. Que ela faça, que ela reverbere nessa noite de Muskil-Gushá e que sigamos com luz e com sombra, caminhando nesse grande caminho de lutas e de amor. Boa noite para Carol, que eu esqueci de falar. Carol é minha professora de yoga agora, oficialmente, e agradeço a todas e agradeço os compartilhamentos. Deborinha, querida, Debinha lá de Natal assistindo, é uma honra. A Guilhermina, que entrou agora, e um beijinho para Marininha, que afinal é, né, eu sou fã dela, número 1. Tá bom? Beijo, boa noite.